Meu amigo construtor e incorporador, você está com problemas de fluxo de caixa para o andamento da sua obra? Então fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar a linha de crédito que promete revolucionar e superar a Caixa Econômica. Então solta a vinheta! Então, meu amigo, eu quero te falar agora sobre essa linha que vai revolucionar o mercado da construção civil. Mas antes disso, você sabia que em 2023 o mercado de construção civil cresceu 4%? Mas do total de construtores e incorporadores, 67% enfrentam dificuldades na captação de crédito para fazer justamente o que? A sua obra, a sua construção. E hoje, qual é o principal banco que a gente busca? É a Caixa Econômica. Então a gente sempre fica dependendo de quem? Do banco, do governo, para liberar crédito para construir. E muitas vezes o banco tradicional, como a Caixa Econômica, convencionada, né, junto ao governo, eles são bem engessados, o que torna um problema para justamente aquele incorporador, aquele construtor que está iniciando, ou até mesmo aquele que já vem construindo há algum tempo, mas daí no meio do caminho encontrou um problema de Serasa, um problema de dívida ativa, e aí, meu amigo, fecharam-se as portas do crédito. Mas aqui, um pouco diferente disso, eu quero te trazer a solução para que você supere essa questão da Caixa Econômica e abra um leque diferenciado para você, certo? Então, vamos lá, eu vou explicar para você como é que vai funcionar essa linha de crédito para construtor e incorporador. Então, vamos lá, eu vou explicar o processo, como é que funciona e depois eu vou entrando em cada fase para você entender. Então, na primeira parte da nossa esteira de análise, nós vamos ter a viabilidade, onde a gente vai entender qual é o custo total da obra, onde a gente vai entender quanto que você precisa de crédito, qual é a fase da sua obra, se ela está no início, se ela já está mais para o final. Opa, eu já aprovei na prefeitura, mas eu ainda não iniciei. Enfim, a gente vai entender isso. Vamos entender também da parte do terreno, quanto que ele vale, a garantia, se já tem a obra, ela vai valer um pouco mais, certo? E isso vai ser importante lá no final, eu vou te explicar na hora de liberação do crédito, tá? Depois disso a gente vai ver um pouco da parte jurídica, se já tem constituído uma SPE. Não necessariamente, tá? Você tem que ter uma SPE, mas eles falam preferencialmente, ok? Além disso, o VGV, Valor Geral de Vendas, certo? Se você já tem recebíveis ou não tem. Só lembrando, aqui não se trata de antecipação de recebíveis, certo? O recebível vai entrar como se fosse no fluxo do cronograma físico-financeiro, junto com os aportes, muitas vezes, do fundo. Ok? Não se trata de antecipação. Isso muitos construtores nos perguntam. Então, nessa primeira parte, a gente vai fazer esse checklist e vamos pegar o projeto. Às vezes o projeto de venda, o projeto da construção, e vamos levar ao fundo. Ele vai analisar esse material dentro de 24 horas e 48. Se eles tiverem aderência, tiverem interesse, eles nos dão ok e falam, vamos em frente. E aí a gente parte para a segunda fase, que é o que? Análise de crédito. Então aqui, na análise de crédito, muitas vezes a operação pode ser feita na PF ou na PJ, certo? Ah, mas eu fiz na PJ e tem uma SPE sem faturamento. Isso é normal. É o que a gente já espera vir de uma SPE, porque ela é constituída para fazer aquela obra específica. Se ainda não tem recebíveis, não é verdade? Não vai ter faturamento. Mas de qualquer modo, por exemplo, dentro da PJ tem os sócios. Os sócios entram nessa análise de crédito, tá? Se tiver outras PJs dentro da SPE, analisa elas, então a gente faz um geral. Aí é balanço, né? Vai pegar o imposto de renda da pessoa jurídica e assim por diante, tá? São um rol de documentos e aí essa análise, ela em tese, né, vai levar ali alguns dias, uns 4, 5 dias, tá bom? Depois, aprovado o crédito, nós vamos para a viabilidade do projeto e aí se encaminha uma pessoa até o local para avaliar o terreno, há um engenheiro para avaliar o projeto, alguns números, algumas questões relativas, né, às aprovações na prefeitura. Aprovado, tudo certinho, mas para a fase da análise jurídica. E aí vai ser emitido aí certidões, questões de IPTU, questões relativas ao alvará de construção, referente à incorporação, à SPE, enfim, vai se olhar toda essa parte jurídica para ver se está ok. Finalizada essa parte, ok? Aí sim a gente vai para a emissão de contrato, assinatura, averbação em cartório, tá? A gente, nesse tempo, a gente estima algo em torno de uns 30, 45 dias até averbar no cartório, tá? Feito isso, aí começa o quê? A liberação do recurso. Você lembra que eu te falei que na liberação ela está correlacionada
somada ao valor do terreno ou até do terreno mais a construção que já tem sobre ela? Pois é, as liberações vão ocorrer de 50% do valor do terreno mais a construção que já tiver. Vamos fazer um exemplo? Digamos que você chega aí, você tem um alvará de construção, você já tem incorporação, mas não começou ainda, mas você tem um terreno de 500 mil. Você precisa de 1 milhão para concluir a obra, ok? Então vai pegar os 500 mil, primeira fatia de liberação no seu cronograma é 250 mil. Pega os 250 mil, investe na obra. Trabalhou 2, 3 meses, volta, conforme o cronograma físico-financeiro, se faz a medição, ok? Concorda comigo que o seu empreendimento saiu de 500 para 750? Pois é, então o 750 é a nova base de liberação. Então aqui a gente vai liberar 375 mil, ok? Liberou os 375 mil, você investiu lá, já tá valendo 1.125.000. Libera mais quanto? Aí, né, se a gente liberou 250 mais 375, a gente diria que teria mais aí a liberar mais uns 400 mil, mais uns 375. Então tá vendo que à medida que você vai andando, vai aumentando também a sua margem e as liberações. Ressalto, você, construtor, incorporador, você obviamente é uma pessoa prudente e sabe que aquele dinheiro que vem tem que ser investido, vai ter medição, vai ter conferência. Se não acontecer isso, é um problema, vai travar e aí é um pepino grande, certo? Creio que, num geral, eu já te trouxe como é que funciona a esteira, como é que é a visualização e o formato. Agora eu quero te trazer algumas nuances sobre cada fase para você entender. Vamos lá, e sobre a questão do pagamento, sobre a questão de que benefício eu tenho e assim por diante. Vamos tratar dessas partes que eu acho que é bem importante do financeiro, tá? Você construtor, você sabe, começa a construir, muitas vezes o que acontece? Você já no começo, você tem que fazer o que? Vender na planta, correto? Por quê? Porque você precisa de fluxo de caixa para comprar material, para pagar a mão de obra e assim por diante para a obra avançar. Então você se propõe a vender mais barato no início para ter garantias de recebíveis, para ir lá comprar muitas vezes no material de construção. E às vezes quando você vai no material de construção, você não compra à vista, você compra parcelado, o que naturalmente você não ganha um desconto. Então veja, o seu custo de produto fica mais caro, né? O custo de mão de obra e de material mais caro, e você vende mais barato. Então a sua margem naturalmente faz o quê? Achata. A ideia de trazer um parceiro, um fundo para te trazer segurança na liberação dos recursos é justamente essa, é poder comprar o material à vista, porque eu tenho certeza que eu tenho esse recebível, eu tenho certeza que o fundo vai me disponibilizar porque está assinado, certo? E compro à vista, baixo o meu custo de material, pago a turma, né? Pago os meus funcionários também de forma correta, certo? E aí eu não tenho paralisação de obra, algo que me atrapalha, então eu reduzo os custos. Por outro lado, você tem o que? A liberdade de vender a sua unidade mais próximo da conclusão. Você não está amarrado para vender no início, tá? Você tranquilamente durante o período da obra você pode vender a qualquer momento. Mas o fato é que vendendo mais perto da conclusão você vai ter um valor maior. Concorda comigo? Com um custo menor e um valor maior de venda você tem uma maior margem? E é nessa margem maior que você vai inserir o crédito. Sim, todo crédito tem uma taxa de juros, mas ela é longe disso de ser abusiva, tá? É 1,45% ao mês mais IPCA. O IPCA não é nenhum vilão aqui, tá? O IPCA é tranquilo nesse sentido, depois até quando você entrar na consultoria eu te explico. Mas o fato é que essa margem aqui compreende muito tranquilamente a taxa de juros. E aí você tem tudo fechado para você empreender e dar certo, tá bom? E a grande pergunta é, mas por que é melhor que a Caixa Econômica? Concorda comigo que a Caixa também faz em fatias? Concorda comigo também que a Caixa Econômica tem uma taxa interessante? Mas o fato é que a Caixa Econômica, meu caro, tem um valor liberado para todo o Brasil, correto? Acabou o caixa, esgotou. Aqui não existe essa de esgotar o caixa. Tem dinheiro à disposição para você, tá? Então créditos limitados até 5 milhões. Mas Gustavo, eu preciso de 10. Consigo? Consegue. A gente até conseguiu já uma obra em Gramado, que é 10 milhões. Só que o incorporador, o construtor, tinha recebíveis. Então, de igual modo que acontece, libera os seus 5 milhões, mas junta com recebíveis do construtor ao longo da obra e vai construindo em conjunto. Fez sentido? Então, assim, os 5 milhões, ele é um limite, mas você pode ter uma obra de 15 e precisar só de 5 no final, tranquilamente. E aí, a Caixa Econômica também está atrelada ao governo. Então, se o governo, né, tá indo certo, tá indo bem, consegue liberar, ok. Aqui já não tá, é o mercado privado mesmo de crédito, tá certo? O fato é, também a liberação não é morosa, né? A Caixa Econômica, às vezes, tu passa 6 meses e não te libera. Aqui eu tô te falando em algo, assim, concreto, de 45 dias para começar as liberações, né? Outro ponto que é super positivo, você não tem ainda o alvará de construção, você ainda não tem a incorporação na matéria
matrícula. Você pode já fazer o processo conosco, ter o crédito aprovado e ter o projeto viável. Quando chegar no jurídico vai esbarrar, que é antes da assinatura do contrato. Mas você já tem a certeza que tem o crédito garantido. Faz sentido? Pois é, então assim, veja como uma coisa é morosa, burocrática, muitas vezes restritiva. Já a nossa parte já não, é bem flexível, rápido e aí tem dinheiro à disposição. E se você tiver alguma situação, algum comprometimento Serasa, alguma questão assim dívida ativa, claro, não pode ser muito alto, mas pequenas coisas assim a gente consegue transpor também. Às vezes a gente consegue atrelar um outro imóvel como garantia para trazer mais sustentação, então a gente tem essa flexibilidade também. Então eu deixo aqui as portas abertas da GL Capital para você, construtor e incorporador, para vir aqui ter uma consultoria especializada para você alavancar os seus negócios. Muito obrigado!